Fala pessoal! Calimera! Bom dia! Eu sou o Daniel. E eu sou a Aline. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diferentes Poentes. Hoje aqui na Acrópole de Atenas. Preparados para dar um mergulho com a gente na história da Grécia Antiga aqui em Atenas, na Acrópole? Bora lá? Bora! Vamos pegar o metrô? Com destino à felicidade! Bora! Vamos tentar comprar os tickets. Tudo em grego. Vamos escolher em inglês. Total de 2,40 euros. Paga com cartão de aproximação. Deu certo. Card printing in progress. Yeah! E lá a gente vai subir ou descer, agora a gente tem que descobrir, porque tá tudo exatamente em grego. E compramos, ó, bilhetinho do metrô, 1,20 € cada um, pra gente ir até a Acrópole. Estamos agora já esperando o trem rumo à Acrópole. Acho que vai lotar, porque olha, a estação tá cheia, o trem já deve vir cheio. Chegamos na estação final do nosso percurso, que é a estação Acrópolis, né? E agora vamos procurar a bilheteria, não porque a gente já tem o bilhete, mas o local de entrada. Olha o tamanho da escada rolante, gente! É enorme, então ainda bem que tem escada rolante. Chegamos, pessoal, chegamos. Aqui é a entrada da Acrópole. Nossos ingressos estão aqui, comprados no site. Zero. Thank you. Bora conhecer a Acrópolis? Estamos dentro, pessoal. Olha só. E aqui estão todos os pontos da Acrópole que a gente vai visitar e mostrar para vocês. Muita gente pensa que a Acrópole é só aquela estrutura grande com as colunas. Não, aquilo é o Partenon. A Acrópole, ela é todo o conjunto aqui dessa colina. A Acrópolis não tem só em Atenas. Todas as cidades e estados gregos tinham suas acrópolis, que eram o lugar mais elevado da cidade, onde tinha os locais de cultos, os locais da justiça, da política. Então, a mais famosa é aqui, a Acrópole de Atenas. Nossa primeira parada vai ser no Teatro de Dionísio. Isso aí, o Teatro de Dionísio tá ali, ele tá ainda sendo escavado totalmente. Vamos chegar mais pertinho para ver. Aqui o Teatro de Dionísio. Ele tá em reforma também. Esse teatro ele era originalmente de madeira e ele foi construído no século 6 a.C., antigo pra caramba. E ele tinha capacidade para até 17 mil pessoas. É muita coisa, 17 mil pessoas naquela época. Ele foi abandonado e praticamente soterrado até que no século 18 os arqueólogos começaram a recuperar ele. E hoje ele continua ainda em melhorias, em escavação, em restauração, mas é considerado um dos primeiros teatros gregos. Tá vendo que aqui na frente tem como se fossem uns tronos? Era aqui que ficavam as pessoas mais importantes. E as mulheres, elas sempre ficavam lá em cima, tipo assim, no último lugar. Se sobrasse lugar, as mulheres podiam assistir lá de cima. Senão, aqui na frente não. Hora da subida. Enfim, Acrópole, cidade alta, né? Então tem que subir. Olha que bonita. Aqui ainda não é o ponto mais alto da Acrópole, não, né? Bem distante, olha, o ponto mais alto. Mas já tem uma vista linda de Atenas. Atenas é uma cidade bem grande, ela é
Ela tem cerca de 3 milhões de habitantes, é com certeza a maior cidade da Grécia e da região dos Balcãs. E ela existe desde sempre, digamos assim. Tem vestígios de ocupação humana assim há 5.000 anos, da Idade da Pedra e tal. É interessante falar o porquê que o nome é Atenas. Diz a lenda que tinha a cidade e ela ia ser batizada com o nome do deus que desse o melhor presente para a cidade, entre a deusa Atena e o Poseidon. Aí o Poseidon deu uma fonte de água para a cidade, só que era uma fonte de água salgada do mar. Aí o pessoal achou que não ia utilizar tanto, e a Atena deu uma oliveira. O pessoal percebeu que com a oliveira dava para fazer azeite, dava para fazer madeira, tinha sombra, podia comer os frutos, então acharam um presente muito mais útil. Então o nome da cidade ficou Atenas, em homenagem à deusa Atena. Mas diz a lenda também, quando a gente chegar no ponto mais alto aqui da Acrópole, que eles deram uma discutida ali em relação ao nome. E o Poseidon ficou um pouquinho bravinho e ele pegou o que ele tinha na mão, que era a espada, enfim, e cravou no chão. E ficou um buraco. E a gente vai ver então nessa estrutura se esse buraco ainda tá ali, se realmente essa lenda tá falando a verdade. A gente tá brincando aqui que hoje Zeus foi generoso com a gente porque o dia tá nublado. Tá muito gostoso de fazer a visitação aqui à Acrópole, porque tá muito quente aqui já em Atenas, mas não tem nada de sol, né, amor? Não, tá excelente, excelente. A gente pensou em vir no final da tarde, mas como tinha previsão de possível chuva mais pro final da tarde, a gente veio no primeiro horário da manhã. E acertamos, porque nem teve fila para entrar, a gente entrou bem de boa. E tá nublado, tá perfeito para visitar, perfeito. A Grécia em si, ela não teve tanto aquele conceito de um império como era o romano, formado assim por uma capital com sua influência. Ela era mais baseada no sentido da polis, que eram as cidades-estados. E aí tinha Tebas, tinha Coríntios, tinha Atenas e Esparta, que eram as duas mais famosas. Tudo começou nas ilhas, principalmente na ilha de Creta, que tinha a civilização micena, e depois foi se tornando cidades-estados. Mas aqui já foi dominado por vários povos. Durante todo esse período foi dominado pelos macedônios, pelos bizantinos, pelos venezianos, pelos romanos e por último pelos otomanos, que a Grécia virou independente no século XIX. Então tem influência de muita coisa, de muita cultura. Além de influência, muitas dessas culturas destruíram algumas coisas para apagar o passado ou simplesmente porque precisavam das pedras. Então muito disso foi destruído pelas culturas desses invasores, digamos. Nota informativa, o Dani não tá cansado de subir aqui na Acrópole, por que, Dani? Eu já subi muitas e muitas e muitas vezes escalando, jogando Assassin's Creed Odyssey. Olha só. Esse é o Teatro de Herodes Ático, que não tem nada a ver com Herodes da Bíblia, das histórias de Jesus. E o teatro ele foi inventado aqui em Atenas, na Grécia Antiga. Ele mostrava principalmente a comédia e o drama. Mostrava situações do dia a dia, fazia críticas, e o drama mostrava grandes peças, grandes histórias. E era feito um dos principais teatros aqui. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto aqui para mostrar para vocês o Teatro de Herodes. Se a gente pudesse escolher, a gente teria vindo no inverno, que tem bem menos gente. Porque a gente veio pra Grécia não para ir para as praias, mas para conhecer a história. Porque ó, vira a câmera. Cheio de gente, mas mesmo assim aqui é enorme, dá para aproveitar super bem. Estamos chegando no Partenon, que dá para ver a pontinha dele, vamos lá. E as reformas, para conseguir manter a estrutura, elas são constantes.
chegamos aqui no ponto mais alto e olha a estrutura das reformas aqui. Elas se iniciaram no ano de 75 de forma mais efetiva e continuam até os dias atuais. Como várias culturas e povos e impérios dominaram essa região, depois da independência da Grécia no século XIX, o governo começou a restaurar tudo. Eles começaram a derrubar coisas que não eram da Grécia clássica, que tinham aqui, influências bizantinas, otomanas, e ainda está em reforma. Todo momento tem alguma construção, algum guindaste, alguma melhoria para restaurar. Então cada vez está ficando mais bonito e melhor essa região da Acrópole. O Partenon ele foi todo construído para ter algumas ilusões de óticas, para sempre aumentar o seu tamanho, em tamanho de coluna, em posição solar, em desnível. Então tudo parece maior do que ele é. E é muito legal estar num lugar que grandes nomes da humanidade que a gente só aprende na escola estiveram também. Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande. Então é sensacional estar aqui em Atenas. É uma sensação muito parecida com o que a gente teve em Roma, que a gente vai deixar a nossa playlist aqui da Itália. Tem vídeo de Roma, vídeo de Veneza, vídeo de Florença, do Vaticano. A sensação é muito similar. Eu vi um comentário que aqui na Acrópole o que mais voava era chapéu e vestido. e é verdade. Tem muito vento. Muito vento. Tem mais vento aqui do que quando a gente visitou o vulcão Osorno no Chile. Que a gente vai deixar o nosso cardzinho no final do vídeo aqui para vocês darem uma passadinha lá para ver bem certinho. E olha aqui, olha aqui. A Aline gosta de botar tudo anotadinho, ó. Olha só, gente. Não tem como não anotar, porque é muita história, né? Quem também gosta de anotar no papel, no caderninho, deixa nos comentários aqui embaixo. Isso aí. Aqui onde fica a Acrópole era uma cidade micênica, uma cidade bem antiga, que quando os persas chegaram destruíram tudo. Quando Atenas retomou o controle, o principal político da época se chamava Péricles, e ele mandou construir, fazer uma reformulação aqui na Acrópole, começando pelo templo de Partenon, porque tinha uma estátua gigante chamada Partenos, que foi se perdida com o tempo, mas era por isso que o nome era Partenon. Esse templo aqui foi construído há 450 anos antes de Cristo, aproximadamente. E aí depois, quando vieram os outros impérios, por exemplo, quando veio o Império Bizantino, ela foi transformada numa catedral, numa igreja. Quando o Império Otomano tomou posse aqui, ela era uma mesquita. Os venezianos usaram como um depósito de pólvora. Era um depósito de pólvora que uma das guerras dos venezianos explodiu e danificou muito desse conjunto do Partenon. Foi nesse período que, quando o Péricles assumiu, começou todas essas reformas, todas essas construções, que pode ser chamado como os anos de ouro daqui, porque foi quando realmente começou a se desenvolver. E a bandeira da Grécia, ela é indiscutivelmente muito bonita. E nesse local aqui, quando o exército nazista invadiu, eles pediram para os soldados gregos que estavam fazendo a guarda para tirar a bandeira da Grécia, que eles iriam colocar a bandeira deles. Um dos soldados tirou a bandeira, se enrolou nela e se jogou aqui no precipício. Depois a gente vai mostrar para vocês a altura. Diz que mais tarde 2 jovens escalaram aqui, tiraram a bandeira nazista e colocaram a bandeira da Grécia de volta. E ela tá aqui, linda, esvoaçante. Hoje tem vento e ela tá toda aberta. E como é que a gente tá falando? Hoje a bandeira deu o ar da Grécia. Hoje a bandeira deu o ar da Grécia. E essa é a visão que a gente tem aqui, aonde tá hasteada a bandeira, aqui atrás de nós. Dando o ar da Grécia. Dando o ar da Grécia. E olha só, gente, os prédios aqui em Atenas, eles são todos de uma estrutura baixa, né? 3, 4 andares, geralmente. Eles não são muito altos
E diz que é exatamente para isso, para não esconder a visão aqui da Acrópole. E aqui é onde foi decidido o nome então de Atenas, entre Atena e Poseidon. E foi aqui na frente que o Poseidon ficou nervosinho quando perdeu, então, e ele pegou a espada dele, a lança dele, cravou no chão, abrindo aquele buraco que ainda tá ali. Aqui de cima a gente consegue ver melhor. É onde o Poseidon ficou brabinho. Olha lá, ó, a marca que ele deixou na história. Por mais que Atenas tivesse esses prédios suntuosos, esses templos, tudo isso, a população em si vivia muito simples na época, com casinhas de barro, tijolo, madeira. Então a opulência da Acrópole não se refletia na vida da população em geral. Tá vendo essas colunas femininas aqui? A gente vai deixar uma fotinha porque tá meio longe, mas essas colunas são chamadas de cariátides, porque vinha de uma região chamada Cariate. E não são originais, porque como aqui tem muita poluição, aqui em Atenas, começou a estragar muito as colunas. Então elas estão no museu da Acrópole, que tem aqui em Atenas, e também no Museu Britânico, em Londres. Então tem uma disputa com o Museu Britânico se poderia estar lá, se deveria, se é ético, se não é. Mas tem algumas coisas aqui e umas coisas na Inglaterra. E aqui então é Erechtheion, uma visão de 360, a entrada para Acrópole. Calma que tem um nome, peraí. E tem um nome e a gente vai falar, calma mesmo aí, que não estiver muito certo, a gente vai falar. É o Propileu. Aqui é o Propileu. Propileu. Aqui é então o famosíssimo Partenon, gigantesco. Lá atrás temos a... Gente, será que dá pra ver? Não dá. A bandeira? A bandeira. Finge que dá. Finge que dá. E é isso. Então é isso, pessoal. Acabando o nosso dia aqui, visitando as estruturas da Grécia Antiga. Se você gostou do vídeo, faz o quê? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e segue a gente também no Instagram, no @diferentespoentes. Tchau! Até a próxima!